começa com esta imagem aí, né, que é o clássico disco das cores, e a partir dele dá para a gente fazer uma série de considerações sobre esse assunto, né? A primeira consideração que eu acho bem importante é a gente se dar conta que cor, na verdade, é uma sensação. E quando a gente fala sensação, sensação é extremamente particular, né? Muito pessoal isso. Mas como assim cor é uma sensação? Ela é resultado da ação de um estímulo, normalmente a luz, sobre o nosso olho, sobre o olho funciona como uma interface para o cérebro. Então, a cor, na verdade, se forma dentro do nosso cérebro. É uma tradução feita pelo nosso cérebro a partir de um estímulo que nos chega através dos olhos. Então, no primeiro momento, isso faz com que a gente tenha um entendimento um pouco mais difuso, mais do que seria essa cor, né? Difuso em termos de... Eu não sei como é que a Janice enxerga a cor, não sei como é que a Marta enxerga a cor. E aí, em alguns casos mais extremos, tem, por exemplo, a questão de aspectos como daltonismo, né? Que até isso é curioso, eu já tive alguns alunos daltônicos no ateliê e na universidade, que eles tinham que fazer um exercício, por exemplo, identificar a cor pelos números, né? Tipo, eu não sei que cor é essa, eu sei que isso aqui é para ser um azul, que eu não tenho a menor ideia o que é, porque azul não, normalmente não, mas é em torno dos verdes que eles confundem bastante. Então, eles acabavam olhando pelo número, mas não enxergavam aquilo, né? Então, isso faz com que, de fato, a gente entenda a cor como algo que se monta no nosso cérebro a partir desse estímulo externo, normalmente a luz, né, ou cor-luz ou cor-pigmento. Quem quiser ler um pouco mais, e aí é uma leitura um pouco árida, tem um livro do Israel Pedrosa que se chama Da Cor, a Cor Inexistente, que é uma bibliografia básica para esse assunto. Qualquer material que vocês pegarem sobre cor aqui no Brasil vai usar esse material como referência, né? Que está ali o nome dele, Israel Pedrosa, e o livro é Da Cor, a Cor Inexistente. Bom, esse assunto, como eu comentei antes, ele tem uma relação muito forte com o início da arte moderna, principalmente com o impressionismo. A gente já em alguns momentos falou sobre isso aqui, né? Mas vamos lá, retomando. Como nesse momento da história da arte ocorre a invenção da fotografia, os artistas se veem desobrigados, eles não têm mais aquela, não são mais cobrados para realizar uma pintura realista, uma pintura que responda por mimesis, por imitação da realidade. Então eles começam a se interessar por outros assuntos. E um dos assuntos que surge nesse momento é a relação entre cor e luz. Então, boa parte das obras do impressionismo tratam dessa relação, né? Tanto faz se é paisagem, se é natureza morta, o que eles estão pesquisando ali é a relação entre cor e luz. O motivo é secundário. E dentro dessa história aí de relação cor e luz, tem uma série do Monet que é muito didática para a gente entender o que é esse momento da história da arte, que é a série de fachadas que ele pintou da Catedral de Rouen. E tem dúvidas assim quantas ele pintou, mas em torno de 30 é certo. Tem gente que diz que foram em torno de 50. Né? Mas ele, enfim, durante alguns anos, ele foi... Em torno de uns 2 anos tem um intervalo, ele para de pintar durante um tempo, depois ele retoma, mas ele pintou uma quantidade enorme de pinturas dessa fachada, quase sempre do mesmo ângulo. E aí a gente percebe que o que muda é a maneira como ele pinta. E aí responde muito àquela ideia de cor é sensação. Tem uma frase dele que remete muito a isso ali, né, que eu até coloquei ali embaixo. Estou cada vez mais obcecado pela necessidade de mostrar o que sinto ou vivencio. Então ele pintou de manhã, de tarde, no final da tarde, em dias nublados, dias de muito sol, dias meio com garoa. Então, independente da maneira como estava o tempo, ele tentava registrar essa fachada. E aí a gente começa a entender um pouco por que também dessas pinceladas meio desmanchadas, meio sem contorno definido, né?
algumas dessas situações aqui ocorriam em minutos, né? Daqui a pouco, nem eu estou olhando para fora, tem um céu meio nublado, mas daqui a pouco as nuvens vão embora por causa do vento e entra uma luz, já mudou tudo. Então, eu tinha que ter um tipo de execução, uma pintura que fosse rápida o suficiente para mim apanhar aquilo que eu estou percebendo naquele momento. Então, isso é um outro aspecto interessante da pintura desse momento. Ela não exige uma preparação muito metódica em termos de ponto de fuga, nada disso. Ela era quase que executada diretamente com o pincel na tela. O esboço, às vezes, era feito com o próprio pincel. Então, isso acaba aparecendo muito na pintura de vários artistas desse momento. É uma pintura meio fragmentada, com os contornos meio sobrepostos, né, contornos múltiplos, como a gente viu lá no desenho, mas que responde a essa urgência de executar uma pintura rápida antes que aquela condição de luz e cor se mude. Então, por isso tem esse tipo de situação. Recomendo que vocês tentem encontrar as outras imagens. Mas é isso, assim, é um ângulo que ele escolhe, executa, e aí, dependendo das condições de hora, de tempo, elas têm essa variação de cor. Tem uma pequena lenda também, que o pessoal tira sarro, assim, que ele ia para essa cidade porque, na verdade, ele estava interessado numa moça lá, que acho que não estava muito interessada nele, acho que não dava muita bola assim, para ele. Então, ele, tipo, já que eu estou aqui, eu vou pintar essa igrejinha. Tem gente que diz, vou fazer uma promessa, né? Se essa menina me der mole, eu vou pintar 30 vezes essa fachada. Então, ele ia para lá, para essa cidadezinha, com outros interesses também. Já que ele estava lá, eu vou pintar essa fachada dessa igrejinha aqui. E é uma obra, um conjunto de pinturas que marca, de fato, um momento da história da arte, uma espécie de momento de ruptura, né? De tal maneira que ela é considerada como um conjunto, né? Não, teve até uma movimentação na época do governo francês para impedir que elas fossem vendidas isoladamente, né? Que elas fossem, então, mantidas no conjunto por causa da unidade que representa e por causa do significado também. Então, é muito legal, a gente olhando para essas imagens aqui, a gente entende muito o que é o impressionismo. Vamos adiante. Então, voltando ao círculo cromático, isso aqui eu prefiro explicar depois de novo para vocês, mexendo nos tubinhos de tinta, mas vamos dar uma olhada aqui. Num primeiro momento, a gente começa falando das cores primárias, né, que são as 3 ali que eu pedi para vocês: amarelo, azul e vermelho. Tá? Depois a gente teria as cores secundárias, que são decorrentes das misturas de 2 em 2 dessas aí. Então, se eu pego amarelo e vermelho, pego o amarelo aqui, o vermelho aqui, a mistura das duas é o que está aqui no meio. Eu vou ter o laranja. Tá? Se eu pegar o amarelo e o azul, eu vou ter a mistura dos dois aqui no meio, vou ter o verde. Se eu pegar o azul e o vermelho, eu vou ter o roxo aqui no meio. Então, essas são as secundárias. E nas beiradas aqui, tem o que se chama, eu não gosto muito do termo, mas tem o que se chama cores terciárias. Por que eu não gosto muito? Porque, na verdade, elas são cores secundárias com um acento na direção das cores que as formam. Então, um laranja com mais amarelo, ou um laranja com um pouco mais de vermelho. Tá? As cores terciárias são isso, são variações das cores secundárias na direção das cores que as formam. Por exemplo, o verde. Então, você vai ter verde com mais amarelo ou verdes com mais azuis, tá? Dependendo para onde tu vai. Aqui é a mesma coisa. Ó. Ou roxos com mais vermelhos ou roxos com mais azuis. Então, as secundárias são essa variação da cor, as terciárias são essa variação da cor secundária com um pouco mais das cores que as formam, né? Das cores primárias que as formam. Bom, em termos práticos, uma relação que interessa muito para a gente é entender a relação entre cores complementares. O que é isso? As cores complementares, o efeito que elas têm é um efeito de se destacar mutuamente. Quando tu bota uma ao lado da outra, uma destaca a outra. Um bom exemplo disso é pensar em termos de preto e branco. Tá? Por exemplo, em comunicação,
Em publicidade se usa muito esses contrastes de cores complementares. Mas, assim, por exemplo, se você faz um letreiro em preto e branco, ele é muito legível, legível até bem de longe, assim, porque tem um contraste extremo entre o branco e o preto. Então, essa relação de cores também permite isso, por isso que ela é muito usada na publicidade. Tá? Então, como é que funciona isso aí? Elas estão em oposição aqui no círculo cromático. Então, veja, tem aqui o vermelho. O que está do lado oposto do círculo cromático? Está o verde. Tá? Então, elas sempre se colocam dessa maneira no círculo. O que está do lado oposto do azul? Está o laranja. Tá? Do lado oposto do roxo está o amarelo. Então, se pergunta, qual é a cor complementar do amarelo? É o roxo. Ou qual é a cor complementar do roxo? É o amarelo. Tá? E esse tipo de relação também vai ser muito usada na pintura executada pelos impressionistas. Então, isso é bem legal da gente perceber a maneira como eles executavam essa pintura. Vamos dar uma olhadinha. Tá? Isso aqui são variações tonais das cores primárias, ou seja, a cor primária por adição de branco e preto. E isto aqui, eu peguei, no caso, a pintura do Gauguin, que é um artista do pós-impressionismo, que a gente chama assim, né? Então, tem o primeiro momento do impressionismo ali, com o Monet, que é um dos grandes exemplos, e um pouquinho depois a gente tem 3 artistas que são os que a gente chama de pós-impressionistas, que vão dar origem a outros momentos da história da arte. Então, a gente tem o Cézanne, por exemplo, que vai ter uma pintura de paisagem, mas como ele faz essa pintura com pequenas pinceladas, parecem uns tijolinhos, isso vai acabar influenciando depois o cubismo. A gente tem o Van Gogh, com aquela pincelada carregada de tinta e cheia de curvas, né? Ele vai acabar influenciando o expressionismo depois. E a gente tem o Gauguin, que é um artista que trabalha muito essa relação de cores complementares, e a cor quase sempre é colocada dentro de limites bem definidos. Não é que tenha contorno, às vezes até tem, mas a área que a cor ocupa é muito bem definida. E esse tipo de pintura vai dar origem ao que a gente chama de fauvismo, que é um expressionismo mais interessado pela cor. E aí o grande exemplo do fauvismo é o Matisse, por exemplo. Tá? Então, vamos dar uma olhada em algumas pinturas do Gauguin para a gente ver isso aí. O que predomina nessa aqui no Café em Arles? Basicamente, é uma relação de vermelhos e verdes. Tá? E aí, em algumas áreas, por exemplo, a gente tem essa garrafa meio azulada aqui na frente, beleza? Mas, tirando isso, boa parte, né, tirando as áreas mais escuras, é ou vermelho contrastando com verde, por exemplo, a mesa de bilhar aqui, uma grande área de verde com uma bolinha vermelha, o fundo lá, uma grande faixa horizontal. E aí, essas misturas aqui são as misturas dessas complementares. Sempre que a gente mistura 2 cores complementares, elas puxam a cor na direção do marrom. Tá? Por que isso acontece? Se vocês perceberam bem, as cores complementares é sempre uma primária e uma secundária. A secundária é a mistura das outras duas. Né? Vermelho é uma primária. Verde, o que é? Amarelo mais azul. Então, quando eu misturo 2 cores complementares, na verdade, eu estou misturando as 3 cores primárias. E aí vai depender de qual é a quantidade envolvida nessa mistura para a gente saber o resultado final. Num primeiro momento, quando a gente mistura as 3 cores primárias, ou 2 complementares, que dá no mesmo, tende para o marrom. Aí, claro, esse marrom vai ser um marrom mais esverdeado, mais amarelado. Enfim, aí vai depender da cor predominante nessa mistura. Então, vamos lá, olhando para a pintura aqui, a gente percebe que nessas áreas onde tem um marrom, a gente vê, às vezes, um tom meio esverdeado, um pouco de amarelo, a gente vê um pouco dessas cores que formam o marrom. E elas estão na relação também do que existe no restante da pintura. Vamos dar uma olhada numa outra imagem dele aqui. Um pouquinho que a internet deu uma travada aqui. Aí, aqui. Tá? Ai. Espera aí, gente.
Só um pouquinho, tem um negócio aqui que eu não sei o que do antivírus, e aí eu não estou enxergando a imagem, mas acho que vocês estão enxergando a imagem ainda aí, né? Tá, Sim. beleza, liberou aqui para mim. Então, de novo, a gente tem aí uma pintura na qual predominam duas cores, né, e pequenas variações em torno dela. A gente vai ter laranjas e azuis, em grande parte, né? E aí pequenas variações, dos laranjas, por exemplo, aqui, laranjas mais perto do amarelo, às vezes um azul que puxa na direção do roxo, mas é em torno disso que a pintura se organiza. E aí, de novo, essa ideia de que a cor está muito bem delimitada, encapsulada, é um termo que aparece em alguns livros que falam da pintura do Gauguin. Mas, essencialmente, é como se fosse um arranjo feito em torno dessas duas cores. Vamos ver mais uma outra. De novo. Então, roxos e amarelos, com pequenas variações em torno disso, e no rosto ali a gente tem, em boa medida, uma mistura dessas duas cores também. Então, isso é legal da gente olhar para algumas pinturas desse período e ver esse uso que se faz das cores complementares. Quase boa parte das pinturas do Gauguin são de quando ele vai embora da Europa, né? Como pessoa, ele é bastante questionável, assim, mas, enfim, ele acaba saindo da Europa, vai morar no Tahiti, e isso é uma situação que afeta também a noção de cores de uma forma bastante forte dos artistas europeus. Isso começa antes até da arte moderna. A gente vai ter alguns artistas antes da arte moderna que viajam para o norte da África, para o Marrocos ali, e eles ficam muito impactados pela luz, né, que é algo que não é muito comum na Europa, e isso vai afetar a maneira como eles pintam. Então, no caso do Gauguin, isso é bastante visível, né? Quando ele vai embora da Europa, ele começa a ter um uso de cor mais puro. E aí até o termo fauve é traduzido como fera, né? É um tratamento para a época estranhíssimo, assim, é um uso de cor muito radical, né? E então corresponde um pouco a esse momento em que ele vai embora da Europa. Vamos falar um pouquinho, então, do que é influenciado pelo Gauguin, né? Aí o grande momento é justamente o fauvismo, e aí, como a gente comentou, tem essa relação de cores em áreas definidas também, e o grande exemplo desse momento é o Matisse, né? Quase toda a obra do Matisse, a vida inteira dele, é dedicada a uma pintura, a uma busca de entender e trabalhar com a cor. Então, quando a gente olha de perto essa imagem aqui, a gente se dá conta que mesmo os contornos são contornos coloridos. Não tem contorno com preto ali. Ou é um marrom, ou é um laranja escuro, né? E aí o fundo ao redor desse laranja são variações de azuis. Então, tem, de novo, esse arranjo lançando mão das cores complementares. Aqui, essa outra também é muito legal, porque ele mantém uma grande área com vermelho, né? Aqui seria a mesa, e ela só é indicada porque tem uma linhazinha bem fininha aqui, que marca uma divisão entre o plano da mesa e o plano da parede. Como os arabescos em azul sobem pela mesa e vão pela parede, se não tivesse essa linhazinha, seria uma única coisa, né? E aí, contrastando com essa grande área de vermelho que sustenta esses arabescos, a natureza morta em cima da mesa e o personagem aqui, a gente tem uma janela com uma paisagem que tem uma predominância de verde. Então, uma grande área de verde e uma área maior de vermelho, as cores complementares organizando boa parte da estrutura dessa composição. E aí a gente chega na obra síntese do que foi toda a vida do Matisse. Tá, o Renato falando isso. Mas enfim, tá. No final da vida do Matisse, ele já estava com uma saúde bem precária, e isso dificultava muito ele trabalhar com pincel. Aí ele começa a fazer algumas experiências, assim, algumas até bem divertidas. Por exemplo, ele ficava muito tempo numa cadeira de rodas, então ele
prendia um pincel numa vareta muito longa, tipo um bambu, assim, uma taquara, e ficava sentado e pintava umas telas enormes. Então, isso faz com que tu não tenha tanto controle do pincel, né? E acaba dando umas formas bem legais, muito livres. Mas ele também vai chegar no que seria chamado depois como série Jazz. A série Jazz, basicamente, era o seguinte: ele pegava papéis, passava tinta em cima, passava uma cor em cima desse papel e depois recortava a cor com uma tesoura. Então, aí tem uma mistura bem interessante. Tu tem a área de cor, que é o que caracteriza a pintura, mas tu tem a linha decorrente desse trajeto feito pela tesoura. E a linha é o que caracteriza mais o desenho. Então, ele consegue, na série Jazz, ter uma junção de duas coisas que são super presentes na obra dele, o desenho e a pintura, mas a cor também. Aí ele faz uma série de imagens fazendo essas combinações com esses recortes, e isso depois vira um álbum de serigrafia, que são várias imagens então da série Jazz. Tá? A gente vai ver isso em outro momento. Vou retornar a falar da série Jazz, a gente vai ver mais algumas imagens. Ainda falando em termos de cor, a gente vai ter um momento ali do pós-impressionismo que não é muito falado, assim, até porque ele desvia um pouco da maneira como os artistas do impressionismo trabalhavam. Quase todos os artistas do impressionismo iam pintar ao ar livre, né? Eles pegavam um cavalete, botavam nas costas e iam pintar ao ar livre, porque, enfim, eles tinham interesse pela relação cor e luz. Já o pontilhismo, não. O pontilhismo era um trabalho feito dentro de ateliê, porque era muito minucioso e era demorado. Isso aqui, o sujeito ficava pintando pontinho por pontinho de cor, e o resultado final se dava por mistura ótica. O que é isso? Por exemplo, se eu pintar vários pontinhos de cor, amarelos e azuis lado a lado, por mistura ótica eu começo a enxergar o verde. Então, funciona muito dessa maneira. Aí eu tinha que, enfim, ficar pintando pontinho por pontinho, é um troço rápido, né? Algo que eu posso olhar essa paisagem aqui ao vivo e executar ela, ficar dias fazendo isso aqui. E, inclusive, isso era uma das tretas do Van Gogh, principalmente com o Seurat, que ele dizia, não, vocês têm que ir para a rua pintar. E o Van Gogh, enfim, ele definia que as coisas funcionavam para ele e achava que tinha que funcionar para todo mundo. E o Seurat, não é o meu jeito de resolver as coisas, eu prefiro trabalhar em ateliê, né? Então, dá para a gente entender o porquê, né? Por causa dessa execução demorada e meticulosa. Aqui mais um outro exemplo, do Seurat também. Aqui embaixo a gente tem um detalhezinho que seria em torno da cabeça desse sujeito aqui no canto. Ó. Esse sujeito que está em pé aqui do lado direito, aqui está a maneira como foi executado. Então, é um trabalho super fantástico, assim, é quase pixels, né? Vai botando pequenos pontinhos de cor, aí quando tu te afasta, essas cores se fundem e te dão uma impressão que é uma outra coisa. É muito legal. Mas são poucos artistas que se envolveram com isso. A gente tem alguns experimentos feitos por um que outro, não é algo que é muito levado adiante, é meio que uma forma de pintar, poucos artistas se envolveram com ela. Mas é fantástico, é muito legal. Bom, um outro uso de cor interessante é a gente atribuir um significado para ela, um aspecto simbólico, né? Então, um dos artistas que vai lidar com isso é o Picasso. Ele vai ter uma série que são definidas pelas cores, né? Então, a fase azul, por exemplo, é muito associada à melancolia, à depressão. Então, é um conjunto de pinturas com figuras desamparadas, né? Figuras que expressam uma melancolia extrema. Assim. Então, aqui a gente tem uma dessas pinturas. Vamos ver mais uma outra aqui. Então, vejo que quase toda a imagem ela é executada com variações tonais de azul. Tu tem o azul e a adição de branco e preto, né? Aqui ainda entra um pouco, até uma certa relação de cores complementares ali no violão, mas predomina a variação tonal de azul. É azul com mais branco, azul com preto.
Aqui mais uma outra também, Café da Mão de um Homem Cego, são todas elas do início ali de 1900, né? E também o que não é azul aqui acaba também chamando o uso de uma cor complementar. A tragédia, né? Tu vê que todos são temas pesados, assim, né? Tem um ar sofrido nessa série toda, né? E isso se mantém dessa forma, assim. Então são grupos, às vezes até tem aqui, por exemplo, uma mãe segurando uma criança que vai ser uma das marcas das próximas fases dele, mas ainda são imagens que passam um aspecto meio soturno, meio melancólico, né? A fase rosa vai ter uma predominância de figuras maternas, no entanto, o tratamento é diferente daquela última que a gente viu ali. Então, a gente pode até associar aquela questão de cores quentes e cores frias, né? O azul como uma cor fria, e aqui já entram laranjas, entram rosas, já entram cores mais próximas do que a gente chama de cores quentes, e muda um pouco a temática também. Então, já um pouco mais de esperança, eventualmente tem algumas figuras, que nem aqui das figuras de circo, que era algo muito comum para esses artistas desse momento. Eles enxergavam o circo como uma espécie de fuga da sociedade. Eram figuras marginais, né? Por ter esse costume nômade, né? De se apresentar numa cidade, pega e sai para outra, então eles não fixam raízes, e isso acaba chamando muita atenção dos artistas ali do início dos 900. Então, de tal maneira que é um tema executado por vários artistas. E o Picasso vai fazer bastante figuras circenses também. Então, aqui a gente tem essa figura, até tem ali o menino com a roupa em azul, mas em torno dele toda uma área grande de cores mais quentes, né? Aqui os saltimbancos, de novo. E tem muita criança também nessa série. Eu não cheguei a comparar, mas tem uma coisa interessante na obra do Picasso, que ele muda de acordo com os relacionamentos dele. É um cara que tinha um comportamento muito... É meio galinha, não sei que termo usar, assim. Ele estava sempre trocando, né? E cada vez que isso acontecia, ele trocava o jeito de pintar também. Então, eu não cheguei a fazer uma comparação, até de ver com quem ele estava se pegando na época da fase azul. Eu vou dar uma olhada nisso aí depois. Pode ser bem interessante. Porque brincando. Pode ou a falar. fase do relacionamento, né? Sim, é sério isso. É um cara que era muito Começa afetado vermelho pelas e termina relações. azul. Então, acho que dá para a gente fazer essa análise, sim. E eu estou falando isso em função de uma grande pintura dele, que um tempo atrás eu vi uma entrevista de um cara falando em relação às Demoiselles d'Avignon, que é a obra que marca o surgimento do cubismo, e que é uma pintura muito estranha, uma pintura por volta de 1912, um pouquinho depois disso aqui. E aí eu vi uma entrevista de um cara que era amigo do Picasso dizendo: não, aquilo ali não são várias mulheres, aquilo é a mesma mulher. Aí, pode ser, não sei se é, mas é uma hipótese interessante. E ele levanta um pouco essa questão, assim, de que o Picasso era muito afetado pelos relacionamentos que ele estava, afetado na pintura dele, a pintura dele mudava, né? Então não é um raciocínio tão delirante assim, da gente, vamos ver quem é que ele estava envolvido na época da fase azul, vamos dar uma olhadinha nisso, né? Levantar os podres do nosso amigo aqui. Tá, mas vamos adiante. E essa aqui, então, é a última pintura da fase rosa, que é o Menino com Cachimbo, que é uma pintura super bonita também. Tem esses padrões florais que saem dessa guirlanda da cabeça dele, se espalham no fundo também. Ele está segurando um pequeno cachimbo ali. E aí a gente vê, ele usa o azul também, mas tem uma mudança do que ele sugere como sentimentos, não é mais aquela melancolia, aquela coisa depressiva quase da fase azul, né? Bom, um outro artista que vai lidar com cor mais ou menos, já um pouquinho mais adiante, assim, mas
que convive com esse pessoal todo do início do modernismo, é o Mondrian. A gente já falou um pouquinho dele, né? Ele vai ter um conjunto grande de pinturas que vão ser dentro dessa regra do neoplasticismo, no qual só podia usar as cores primárias, verticais e horizontais, mais preto e branco. Então, tinha que usar isso como uma regra, tá? Pinta, mas só primárias, preto e branco e verticais e horizontais. Aí começa a ter algumas experimentações, assim, quando a gente sai, o Mondrian já é um artista do final do modernismo, está nas beiradas ali da arte contemporânea. E aí, quando a gente entra na arte contemporânea, tem algumas experiências bem interessantes. Uma delas é essa aqui do Yves Klein. O Klein, ele inventou um azul que ele patenteou, o azul Klein, tem o nome dele. E ele, quase toda a obra dele era monocromática. Ele fazia algumas telas enormes, só com vermelho. E aí, quando ele inventou esse azul, ele começa a fazer todos os trabalhos dele só com azul. E é um artista bem curioso, assim, ele tem um trabalho mais conceitual também, mas esta série de azuis que se chama Antropometria era uma mistura de pintura e performance. Era feito da seguinte maneira: tinha um conjunto de cordas, violoncelo, violino, viola, que tocavam a música composta pelo Yves Klein. E enquanto esse grupo estava executando essa música, tinha um grupo de modelos, de mulheres nuas, que passavam azul no corpo e carimbavam seu corpo em tela. Então, isso aqui é mais ou menos do tamanho de um corpo adulto. É um carimbo do corpo delas contra uma tela. Isso era feito ao vivo, assim, então acontecia em museus ou em galerias, uma performance, e o resultado final eram essas pinturas que ele chamava de antropometrias. Então, são várias. Tem várias imagens disso na internet, vídeos também. Se vocês colocarem lá Yves Klein antropometrias, vai aparecer bastante coisa. Então, é bem interessante, até por causa dessa situação de pesquisar, encontrar uma cor, patentear essa cor, né, e executar toda a obra dele, depois usando esse tipo de azul aí. Aí eu resolvi colocar alguns trabalhos de alguns artistas brasileiros também. E aí tem uma menina aqui de Porto Alegre, bem jovem, a Letícia Lampert. Ela é fotógrafa e ela fez um tempo atrás uma espécie de escala, um catálogo. Isso aqui é muito comum em agência de publicidade, né? Tu tem uma espécie de catálogo de cores, assim. Tu abre ali, vou trabalhar com essa cor aqui. Então ela fez uma escala de cor das coisas, que é muito legal. Ela fotografou objetos, coisas que têm uma determinada cor, e montou um catálogo com isso. Então, são só fotos de coisas verdes, aí tem brócolis, azeitona, coisas cotidianas, assim, né? Então, ela montou uma espécie de... E isso aqui é o trabalho final. O trabalho que ela apresentava era como se fosse um catálogozinho de cores, que nem esses que existem em agência. Aí tu abria o catálogo e tinha essas fotos ali dentro. Era um livrinho que era apresentado no final, né? E um outro trabalho bem legal, que talvez vocês tenham visto aqui no Margs, ele foi exposto não faz muito tempo, é um trabalho da Adriana Varejão, chamado Projeto Polvo, que decorre de uma coisa muito bacana. Ela percebeu que no censo de 1976, quando perguntavam para as pessoas qual é a sua cor, as respostas eram muito malucas. Então, tinha coisa, minha cor é burro quando foge, minha cor é morena bem chegada, ou fogoió, ou branquinha, ou enxofrada. E aí ela fez o seguinte, ela pegou essas definições e tentou imaginar o que seriam essas cores. E isso foi uma pesquisa super séria. Ela se juntou com uma antropóloga, eles lançaram um livro falando dessa pesquisa, né? Aí ela entrou em contato com uma fábrica de tintas e produziram essas cores. Então, é um catálogo de 33 cores que mais ou menos tentam descrever essas denominações que as pessoas inventaram para a sua cor de pele. São 33 tons de peles citados pelos brasileiros no censo de 1976. Então, o trabalho inclusive, esses tubinhos de tinta,
Mas ela usou essas tintas também numa série de pinturas que é uma coisa bem curiosa. Assim, isso aqui é um autorretrato dela, mas não é bem um autorretrato, porque ela encomendou para um grupo de artistas chineses que pintassem uma quantidade enorme de retratos dela. Aí os caras, ok, a gente pinta então. Aí mandaram para ela esses retratos. Ela pegou esses retratos e em cada um deles ela aplicou uma espécie de máscara, como uma pintura indígena. Então aqui nesse a gente vê uma faixa de cor aqui em torno da boca. Então ela escolhia uma cor daquelas cores descritas anteriormente e aplicava no rosto. Aqui a gente tem outras. Então lembra muito essa questão da máscara da pintura corporal indígena, mas é isso, são retratos da Adriana Varejão, pintados por artistas chineses, nos quais depois ela aplicou uma área de cor com uma das cores do projeto Polvo. É uma série super curiosa, assim, né? Eu acho fantástico esse trabalho que ela executou. Vamos lá. Indo um pouco mais para o que a gente vai fazer hoje, gente. Tá, a gente começa a lidar de uma maneira um pouco mais constante agora com pincéis, né? Alguma coisa a gente já falou sobre isso, tem uma divisão inicial de pincel que é por formato, chatos ou redondos, né? Os chatos normalmente para cobrir grandes áreas, os redondos para fazer formas mais lineares. E também tem uma divisão quanto à dureza das cerdas. Normalmente esses de cabo amarelo têm as cerdas mais duras. E os de cabo, normalmente vermelho, de outras cores, têm as cerdas mais macias. Os mais macios, como a gente já viu, são mais adequados para tintas bem líquidas, aquarela, nanquim, e os com cerdas mais duras para trabalhar com a tinta mais pastosa. Só que tudo isso que eu falei, dependendo do artista, não precisa ser assim. Então, tem gente que usa pincel redondo para preencher a área, tem gente que usa pincel chato para fazer linha, tem gente que usa, que nem o Gil Vicente, usa pincel duro para trabalhar com nanquim. Então, assim, por isso que eu botei ali embaixo, né? Cada um usa como quiser, né? Isso aqui, a princípio, são feitos para serem usados dessa maneira, mas, né, sei lá eu. O Brito Velho pega e corta a ponta dos pincéis dele, deixa os pincéis super duros. Cada um inventa o seu jeito de usar. Quer usar, quer pintar com os dedos, pode pintar com os dedos, está liberado. Então, tem essa indicação inicial, mas vocês podem desrespeitar totalmente isso aí. Uma outra coisa interessante é quanto ao número. Então, depois até vou mandar o vídeo. Isso aqui é um videozinho do Francis ali da Coralie. Todos esses pincéis aqui são número 6. Né? A gente, mas não tem a ver com tamanhos? Não. Né? Tu chegar lá, eu quero um pincel... E todos eles são para trabalhar com tinta aguada, nanquim, aquarela. Eu quero um pincel número 6 para nanquim. Tá, tudo isso aqui é pincel número 6. Aí tu fica, vai, agora? Né? Aí tu começa a ter que fazer algumas coisas assim. Qual é o mais barato? Ou então, qual é o tamanho que eu preciso? Eu preciso um bem pequenininho. Esses tempos eu fui lá, eu quero um pincel para nanquim bem pequenininho. Ele me mostrou vários. Assim. Aí tu começa a falar, qual é o mais barato? Qual é o que a tinta fica mais tempo? Aí tu vai meio que tentando identificar as tuas necessidades. Mas é muito legal da gente ver essa imagem aqui para se dar conta disso. Não é o número que define. É muito mais a tua necessidade. Assim. Eu preciso de um pincel grande porque eu vou fazer uns desenhos enormes, ou preciso de um pincel bem pequenininho porque eu preciso resolver uns detalhes lá. Então, eu pelo menos uso dessa maneira assim. Com o tempo tu começa a te dar conta que alguns pincéis eles encharcam e ficam com a tinta mais tempo, para esses que são para nanquim, aquarela, né? Mas eles também podem ser usados para tintas mais duras também. Então, acaba sendo um investimento interessante de fazer. Não estou a fim de ter um monte de pincel em casa. Então, compra, num primeiro momento, esses mais macios, porque, se tu quiser, dá para trabalhar com eles com a tinta um pouco mais dura também. O cuidado que vocês têm que ter muito, tá? E agora, principalmente mexendo com tinta acrílica, é
lavar o pincel com água e sabão quando logo que termina de usar, e lavar bem. Porque a tinta acrílica ela é feita com uma espécie de cola. Se vocês não lavarem o pincel, a cola acaba secando e deforma o pincel. E aí já era, não tem que jogar fora, né? Não tem mais como salvar. Então, já que a gente está falando de tinta, essencialmente a tinta acrílica é uma resina acrílica e um pigmento. Tá? E resina, quando eu digo resina acrílica, pode ser cola branca. Quer dizer, vocês podem fazer tinta em casa. Se tu pegar um tubo de cola branca e olhar ali o... Deixa eu ver se nesse aqui tem. Aqui esse aqui, diz aqui no adesivo PVA. Tá? Vocês já devem ter ido numa ferragem. Eu quero tinta PVA para pintar o muro. Né? PVA é o nome da cola, da resina desse troço aqui. É acetato de polivinila o nome. Então, se eu pegar isso aqui e misturar com alguma coisa que dê cor, suco de beterraba, né? Eu tenho tinta acrílica. Tá? Se eu misturar isso aqui com terra, é tinta acrílica. Então, a tinta acrílica, num primeiro momento, é isso. É uma resina acrílica com alguma coisa que dá cor. De uma forma bem básica, assim, tinta normalmente é uma coisa que gruda com uma coisa que dá cor. Isso é a fórmula da tinta. A coisa que gruda pode ser óleo de linhaça, normalmente, com algum pigmento em pó. Pó de café, terra, pó de carvão, enfim, qualquer coisa que dê cor junto com óleo é tinta óleo. Tá? Se eu pego uma emulsão acrílica, uma resina acrílica, e misturo com alguma coisa que dá cor, é tinta acrílica. Tá? Em ambos os casos, eu quero lavar os pincéis, lava com água e sabão. Não precisa usar solventes, arras, thinner, não sei o quê. Se tu lavar com água e sabão, resolve. Lava bem. Por que não se usa esses solventes? Até dá para usar, mas aí vocês vão ter que usar luva e máscara. Tá? Se vocês olharem ali no rótulo dos solventes, Isarras, thinner, esses troços aí, vocês vão ver ali, contém metais pesados. Metal pesado é acumulativo no organismo. Tá? Ele entra pela pele da tua mão e não sai, vai ficar no teu organismo. Então, era muito comum, antigamente, ter artistas ou pintores de parede que acabavam ficando doentes porque os caras metiam a mão na tinta direto e depois iam lá, lavavam a mão com Isarras, com thinner, e achavam que estava resolvido. Não está, tu tá te matando. Né? A mesma coisa em relação às tintas. Hoje em dia não se faz mais tinta com metais pesados. Há um tempo atrás isso era comum. Né? Tinha tintas à base de mercúrio, à base de chumbo. Né? E alguns artistas acabavam ficando com as mãos sujas de tinta e, na verdade, estavam se contaminando. Hoje em dia, não. Tá? Mesmo assim, se recomenda um cuidado com tinta. Não vai estar pintando em casa e comendo um sanduíche com as mãos cheias de tinta, porque vai estar comendo plástico, né? Está comendo sei lá o que mais. Porque eles têm também alguns outros componentes nas tintas que são para não gerar fungo, para dar mais elasticidade. Aí tem uma série de componentes que eu não sei quais são os efeitos no organismo. Então é melhor não facilitar. Pegou um pouco nas mãos, lava, dependendo, usa luva também. Tem gente que odeia, mas, enfim, eu recomendo que use. E aí, para lavar os pincéis, depois bastante água e sabão. Não usem, em hipótese nenhuma, solventes tipo thinner, Isarras. Tá? Quem for mexer com tinta óleo, tem alguns solventes que são mais... não são tão agressivos. Terebentina, por exemplo, já é um pouco mais... E tem um outro que chama EcoSolve. Eu não uso nenhum deles porque eu não costumo trabalhar com tinta óleo. Tá? Mas a terebentina ela é uma resina vegetal. E esse EcoSolve eu não sei bem qual é a composição. Eu sei que a Daisy, lá do ateliê, costuma usar esse solvente com os alunos quando eles trabalham para dissolver pastel oleoso, alguma coisa assim. Mas, enfim, para o material que a gente está usando, como ele todo diluível em água, vocês podem lavar com água e sabão. Sobre as cores que eu indiquei para vocês, tá, gente? Branco, a gente usa muito branco. Então,
não é exagero dizer que um potezinho de 250 ml acaba sendo um bom investimento. Ou então compra um tubo maior ou uns 2 tubinhos, porque a gente acaba usando muito mais as cores claras. Diferente do preto. Vocês vão ver que preto a gente usa uma gotinha de nada e ele já dá um efeito enorme nas tonalizações de cor. Então, branco a gente usa bastante. Depois, a gente tem as primárias que eu sugeri, que é o amarelo escuro, o vermelho, que é o carmim ou magenta, e o azul ultramar. Por que, a princípio, tem que ser esses aí? Porque quando a gente for fazer as cores secundárias, com essas cores aqui, né, principalmente o vermelho, carmim ou o magenta, a gente garante que a gente vai chegar nas cores secundárias. Com vermelho, carmim ou magenta, misturado com azul, certamente eu vou chegar no roxo. Por que isso não acontece com vermelho cádmio ou algum outro vermelho? Porque, normalmente, o cádmio, principalmente, ele tem um pouco de amarelo na mistura. Então, vermelho com um pouquinho de amarelo. Eu misturo com azul, eu estou misturando as 3 primárias. Eu não vou ter roxo, eu vou ter marrom. Tá? Então, é por causa disso que eu estou sugerindo essas cores aqui. Para o que a gente vai fazer hoje, está tranquilo. Dá para a gente se divertir com essas aqui. Tá? O que mais? Tá, os pincéis aqui a gente já falou, tem uma série de outros materiais legais aqui, tipo bandeja para misturar as tintas, enfim, são coisas que a gente já está na mão. Bom, o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês é da gente tonalizar as cores primárias, ou seja, fazer uma variação dessas cores primárias por adição de branco e de preto. Então, isso aqui é uma escala de cor. No meio está a cor pura, direto do tubinho. Para a direita, tem pequenas adições de branco. Para a esquerda, tem pequenas adições de preto. Então, se eu continuar essa escala para a esquerda e para a direita, sei lá, continuo aqui adicionando branco, vai chegar um momento que a minha escala eu vou ter mais branco que amarelo. Vai ser quase imperceptível o amarelo. A mesma coisa por outro lado. Vocês vão ver que quando eu começo a adicionar preto, rapidamente a cor satura. Então, aqui ó, já dá para a gente ver isso. Assim, eu botei 3 quantidades aqui, na 4ª quantidade já ia ficar praticamente preto. O azul a mesma coisa. O azul que já é um azul escuro, botei uns pinguinhos de preto e já quase virou preto aqui. Então, o extremo das nossas escalas tonais, tanto faz a cor, é branco e preto. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? É mais fácil eu explicar com material aqui. Mas, enfim, a gente vai fazer pequenos quadradinhos, tá? Numa folha, vocês vão precisar de uma folha, pincel, uns potinhos para misturar e a gente já vê como é que faz isso. Vamos ver o que mais tem aqui. Na sequência, gente, lembram desse exercício aqui, né, que a gente fez lá com o nanquim, são formas bem livres, bem despreocupadas, feitas com nanquim. Então, basicamente, isso aqui é preto, branco e cinza, tá? Com formas livres. A gente vai fazer isso com uma cor primária e suas variações tonais. Então, em vez de eu ter preto, branco e cinza, eu vou pegar, por exemplo, amarelo, amarelos mais claros e amarelos mais escuros. Tá? Mais ou menos o que a gente fez lá com o nanquim, só que com uma única cor. Tá? Depois, a gente vai usar uma cor e suas variações tonais para indicar volume. Isso aqui ainda é uma relação, pegar uma cor e suas variações tonais, ainda é uma relação bem acadêmica, aquela coisa do preto e branco para indicar volume. Né? Então, a gente vai fazer alguns exercícios mais ou menos nessa linha aqui, tentar sugerir volume com os tons mais claros para as áreas onde tem mais luz e os tons mais escuros para indicar a sombra. Tá? Depois, a gente vai para a relação de cores complementares. Então, é um exercício parecido com o que a gente fez antes. Aquelas formas abstratas aqui, só que em vez de ser com uma cor primária, eu vou pegar uma cor primária e a sua cor complementar. Então, aqui eu tenho uma cor primária, o azul, e a sua cor complementar, o laranja. Na verdade, eu tenho azuis, né? Tem azul mais claro, azul mais escuro, e
A cor complementar é a mesma coisa. Eu tenho laranjas mais amarelados, laranjas mais avermelhados. Tá? Então, a gente vai fazer um exercício que vai nessa linha aí. Então, é mais ou menos essas formas livres aqui, só que usando duas cores complementares. Tá? E aí, depois, de novo, vamos usar duas cores complementares nesses exercícios de volume. Tem uma terceira situação, que não está aqui, que a gente pode experimentar. Eu nunca tentei fazer com acrílica, se costuma fazer muito com aquarela, que é tu executa um rosto usando camadas de cores complementares. Isso é uma técnica até bem tradicional, assim, muito usada na tinta óleo. Sei lá, começa com azuis, fazendo um rosto com tons de azuis, pinceladas livres, assim, deixa secar, e com aquarela, claro, né? Deixa secar e aplica uma segunda camada com a cor complementar que tu usou antes. Então, se tu usou azul, tu vai usar laranjas em cima. Ou tu começa com vermelhos e aplica verdes em cima. Vai fazendo pinceladas. Como a aquarela é bem transparente, essas cores começam a se misturar e elas acabam sugerindo uma tonalidade meio de tom de pele, assim, uma coisa sugere, né? Dá para a gente entender, porque o que a gente falou antes, quando a gente mistura duas cores complementares, elas levam na direção do marrom. Então, dependendo de como eu organizo essas sobreposições de duas complementares, eu vou ter tons de marrom relativamente próximos do que seriam as tonalidades de pele. É um pouco essa lógica aí também. A gente pode fazer alguma coisa assim também. Nunca tentei fazer com tinta acrílica, mas tenho uma certa curiosidade para ver se funciona. Já tentei fazer com aquarela.